Jonas capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 1. É bem curtinho esse capítulo, até o versículo 10. O que Jonas nos ensina sobre o cumprimento da missão. Vai projetar aqui, vai dar certo? O que Jonas nos ensina sobre o cumprimento da missão. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Acho que pode acender essa luz aqui também. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto pessoas como animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, quanto ao mal que tinha dito que eles faria e não fez. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante da Tua santa, infalível, poderosa palavra. Pedimos, ó Deus, que Tu faças, que Tu operes um milagre que somente Tu podes fazer, que é o milagre de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que vejamos a maravilha da Tua palavra e o resplendor da Tua majestade. Pai, fala ao coração dos Teus servos, porque os Teus servos estão aqui para Te ouvir. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e Redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a propósito aqui pela campanha de missões regionais, e nós estamos muito felizes porque essa campanha, ela fala mais diretamente ao nosso coração por envolver todo esse nosso contexto. E como nós temos dito recorrentemente para a igreja, a PIB de Balsas é uma igreja muito estratégica para o reino de Deus em nossa região. Assim como Balsas se tornou naturalmente uma cidade polo, a PIB também, pela graça e misericórdia do Senhor, está caminhando e se consolidando cada vez mais para ser uma igreja que está sendo e vai ser ainda mais usada por Deus para abençoar toda a nossa região. E eu sinto muito prazer de fazer parte dessa Convenção Batista Meio Norte. Eu já a admirava quando eu estava longe, agora de perto muito mais, porque ela abrange 2 estados, que são estados do meu coração, que são estados natais para mim, né? Porque o Maranhão, onde eu nasci, o cordão umbilical foi enterrado, mas para quem não sabe, 50% de mim é do Piauí, que é a terra natal do meu pai, Picos, Piauí, terra do mel. Então, assim, eu tenho muito prazer e sonho de que o evangelho avance desses 2 estados. Temos contribuído para isso e vamos contribuir cada vez mais. O projeto da congregação que há em Santa Filomena, que foi plantado na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Santa Filomena, Piauí, fica do outro lado de Alto Parnaíba, Maranhão, ela nasceu na área da nossa casa lá em Brasília. Estávamos comemorando o jubileu de ouro da PIB de Braslândia, convidamos o pastor Gilvan Barbosa Sobrinho, que é o atual pastor da PIB de Teresina, e lá eu perguntei: pastor, como é que está o projeto de expansão do trabalho batista no Piauí? Ele disse: olha, faltam umas 15 cidades à época, estamos falando de 2018, 15 ou mais. Eu disse: e Santa Filomena? Porque eu sempre me lembrava de Santa Filomena, que era ali no meu reduto, né, no meu torrão, minha terra natal. Ele disse: ainda não tenho. Eu disse: vamos plantar em parceria? Então fizemos uma parceria, PIB de Teresina, PIB de Braslândia, Igreja de Corrente, Igreja da Vermelha, em Teresina, e PIB de Alto Parnaíba. Preguei no culto de lançamento daquele projeto e, graças a Deus, a igreja está avançando.
Hoje ela faz parte da nossa convenção e associação, e a igreja mãe dela se tornou a PIB de Alto Parnaíba. Mas assim, é dessa forma que os sonhos nascem. Então hoje eu já perguntei para alguém, tem igreja batista na Batavo? Tem igreja aonde que são cidades? Feira Nova, que nós temos a obrigação de tabelar, temos a obrigação de entender os contextos para alcançarmos essas cidades. Hoje eu vi um dado triste, por exemplo, sobre o estado do Pará, que foi um estado também que eu morei, pastoreei, morei por quase 12 anos, pastoreei quase 10 anos, naquele estado 8 anos, e aí eu vi um dado que só igreja sem pastor são 46 igrejas. É muita igreja, é muita igreja. Então, quem tem seus pastores, valorize seus pastores e façam o que a Bíblia diz. Ore ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você já pensou que absurdo? É um número assim escandaloso. 46 igrejas só no Pará sem pastor. Então, além das muitas cidades, porque quando a gente pensa em cidade, aí você pensa aí, por exemplo, vai em Feira Nova, aí não tem igreja batista, aí você planta uma igreja batista. Quantos distritos, quantos povoados tem naquela cidade? Então é muita gente ainda para ser alcançada. E esse povo todo carece da graça do Senhor. Muito bem, pois de acordo com esse tema aqui, a mensagem de hoje é o que Jonas nos ensina sobre o cumprimento da missão. Pelo menos 4 pontos, vamos imediatamente para o primeiro deles. Quem dá as diretrizes da missão é Deus. Os versículos 1 a 3 dizem o seguinte: quem dá as diretrizes da missão é o próprio Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Então, no versículo 2, nós temos aí 3 verbos de ordem, 3 imperativos do Senhor. Levante-se, vá e pregue. Levante-se, vá e pregue. Então, é uma ordem. Quem dá as regras do jogo, quem lança as peças no tabuleiro, quem fala como é que a coisa tem que acontecer ou não, é o nosso Deus. Porque qual é o risco que nós corremos? De nós desejarmos nos assenhorear do processo, assumirmos as rédeas, assumirmos o guidão, assumirmos a volante, a direção, achar que depende de nós. Não. Todas as coisas dependem de Deus. O nosso Deus, ele tem um olhar global, completo, a visão macro de todas as coisas. O nosso olhar é profundamente limitado. Nosso Deus, que conhece, dimensiona todas as coisas, é Ele quem vai nos dizer quais são as diretrizes da missão. Nós não temos, porque é a tendência natural nossa, é questionarmos demais e às vezes botarmos banca. Nós estamos lendo um livro de um profeta de Deus, chamado Jonas. Você sabe que o apelido dele, ele entrou para a história como profeta fujão. Por quê? Porque ele quis fugir da vontade do Senhor. A gente começa aqui o capítulo 2, você tem a impressão que ele é muito obediente. Mas se você recua um pouquinho, vai para o capítulo 1, você vai ver que no comecinho do capítulo 1, está dizendo que Deus deu uma ordem para ele: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Aí o texto diz, quase que em tom de ironia, ele se dispôs, mas para fugir da vontade do Senhor. Então ali ele cai do cavalo. Por quê? A Bíblia diz que Deus o manda para Nínive, ele pega o barco, compra a passagem e vai para Tarsis. É como se Deus o mandasse, vai para São Luís, ele desceu lá para Brasília. Deus manda para um sentido, ele vai para o outro. Então a Bíblia não está falando que ele matou ninguém, está falando que se prostituiu, que entrou num grande esquema de corrupção. Ele simplesmente desobedeceu a Deus. Mas foi o suficiente para que aquilo ferisse o coração de Deus. Por quê? Foi um ato de rebelião. Foi um ato de insubordinação, de insubmissão. Aquilo machucou o coração de Deus. Então, nós temos que entender que quem dá as diretrizes é Deus. Quem vai ditar quais são as regras do jogo é o nosso próprio Deus. Então, o versículo 2 diz claramente sobre isso. 3 verbos: levante-se, vá e pregue. Deus não está abrindo margem para negociação com Jonas. Por quê? Porque Deus entende todas as coisas. Deus sabe qual é a hora de calar, mas Deus sabe qual é a hora de falar. Deus diz: está na hora de você ir.
Às vezes nós podemos tentar argumentar com Deus e alegar, dizendo coisas do tipo: não, Senhor, manda para qualquer lugar, mas para esse aqui em específico não. Irmãos, deixemos Deus tratar nosso coração. Jonas tinha razões pessoais, para não querer ir a Nínive. Eu não sei se alguém já tinha dito para você, se você já tinha reparado, mas o que Deus fez com Jonas foi algo meio que inédito. Porque até então Deus levantava os profetas, como o profeta Isaías, Jeremias, e os mandava pregar ao seu próprio povo. Nesse caso, Deus inaugura uma nova fase e manda Jonas pregar para um povo diferente. Deus o manda pregar para os gentios. Então, o grande exército da Assíria era um pessoal devastador. Os ninivitas faziam parte disso. Há historiadores que dizem que, muito provavelmente, a família de Jonas, parte da família dele, tinha sido alvo de uma brutal chacina. Então, por essa razão, ele tinha objeções, ele tinha bloqueios mentais e até espirituais para não ir. E ele podia dizer, e físicos também, porque eu paraliso. Na hora, eu cego de ódio, porque é uma ferida que ainda não foi fechada. O coração ainda sangra, ainda dói. Senhor, me mande para qualquer lugar, mas para aquele povo não, porque eu vou pregar. E aí eu sei que o que vai acontecer é o seguinte: eu vou pregar e eles vão se arrepender. Mas eu não quero que eles se arrependam, porque eu não quero que eles vão para o céu. Foi tipo isso. Eu quero que eles vão sapecar no inferno, porque é isso que eles merecem. Ah, irmãos, quantas vezes Jonas somos nós? Quantas vezes Jonas somos nós? Sou eu e você. Quanta gente que, se dependesse da nossa escolha, do nosso querer, nós jogávamos amanhã ou hoje mesmo dentro do inferno. Políticos, pessoas que nos fizeram algum mal, gente que nos apunhalou pelas costas, que nos feriu com crocodilagem, que nos feriu com sabotagem, que puxou nosso tapete, que fez mal para alguém da nossa família. Gente que talvez você diga assim, tivesse feito mal para mim, mas fez mal para o meu filho, fez mal para uma pessoa que eu amo. E com isso nós pensamos que temos o direito de dizer assim: eu tenho o direito de não perdoar, eu tenho o direito de querer que aquela pessoa não se converta. Jonas, o profeta do Senhor, um homem que tinha toda uma base espiritual. É tanto que o capítulo 2, você vê que o capítulo quase todo, quase 90% do capítulo é uma oração. Ele está no ventre do peixe, ele está no calabouço da morte, e ele está fazendo uma oração. A oração dele, teologicamente falando, ela é irretocável, não tem falha. Então ele faz citações de trechos muito importantes, que têm conexão com os salmos. Então o que faltava para aquele homem não era um conhecimento sobre as verdades sagradas, não era um conhecimento da base espiritual que guia a vida dos homens e mulheres de Deus, faltava prática. E muitas vezes é o que falta para muitos de nós. O que nos falta não é conhecimento apenas bíblico, nós conhecemos. Não é conhecimento teológico, sabemos muito bem de cós salteado. Mas o que falta para muitos de nós, irmãos, é exatamente botar em prática as grandes verdades bíblicas que nós já aprendemos. A Bíblia fala palavras para nós muito desconcertantes. A Bíblia fala, por exemplo, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Traduzindo numa linguagem mais moderna, você vai deixar a outra pessoa corada de vergonha, porque ela está esperando de você uma cacetada, um soco que vai desmobilizar a mandíbula maxilar, e você vai oferecer o bem. Você não vai retribuir o mal com o mal, porque o Senhor te ensinou a não retribuir o mal com o mal. Isso aqui, irmãos, faz com que a gente pertença a um reino de ponta cabeça, aonde nós oramos pelos que nos perseguem, amamos quem nos odeia, oramos por quem nos persegue, amamos quem nos odeia. Então Deus comissiona Jonas, não por acaso, não por falta de contingente. Ele poderia chamar quem ele quisesse, mas ele faz de propósito, porque Deus tem que nos tratar. E Ele sabe que antes de fazer uma grande obra através de nós, tem que fazer uma grande obra em nós. Talvez, irmãos, o que está impedindo que Deus nos use com poder para alcançar o coração e a vida de tantas pessoas, é um coração que nós recusamos a deixar ser tratado por Deus. Às vezes temos aquele prazer de reter no coração aquela mágoa, aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, mas aquilo ali está coalhando igual leite, que atacado ali por bactéria, vai coalhar. Às vezes aquilo está gerando em nós um veneno retido, e aquilo nos faz mal, nos adoece. Quanta gente que está adoecendo.
exatamente porque não se permite liberar o perdão para emoções, para dores passadas. Você já pensou se o Senhor fizesse isso contigo hoje? Quem seria a pessoa na terra que você mais odeia? Imagine se Deus, de propósito, dissesse assim: esta vai ser a pessoa que você vai orar todo dia a partir de hoje para ela se converter. Essa vai ser a pessoa que você vai fazer de tudo para que ela conheça a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o sentido do Evangelho e da palavra do nosso Deus. Quem dá as diretrizes é Deus. Quem diz o que é importante ou não é Deus. O dono da bola é Deus. Então quem vai ditar as regras do jogo é Deus. O versículo 3 diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Essa leitura não batia com a leitura de Jonas, porque Jonas olhava para Nínive e dizia assim: ali é um reduto do Satanás, ali é o povoado do inferno, ali só vive uma gentalha, o que aquele povo merece é fogo do céu. Mas aí Deus fala para Jonas uma outra leitura. Deus diz assim: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eu e você precisamos pedir para Deus: Senhor, dá-me as tuas lentes, porque a minha miopia e o meu astigmatismo espiritual, a catarata espiritual está impedindo. Eu estou vendo tudo de maneira pardacenta, eu estou vendo tudo assim ofuscado. Senhor, coloca nos meus olhos o colírio do céu. Traz a terapêutica do Senhor para que eu possa ver o realce, as nuances daquilo que o Senhor quer me mostrar. Eu não aguento mais olhar para as pessoas simplesmente com a minha fúria, com o meu ódio, com o meu desamor. Eu quero olhar para essas pessoas com o olhar que o Senhor tem, com o olhar de misericórdia, porque só assim eu vou ter compaixão, até da pessoa mais ingrata e indigna da terra. E eu vou olhar para essas pessoas como alvo direto do teu amor, porque somente vivendo isso eu vou entender a dimensão da tua graça que me alcançou. Somente assim eu vou entender do que eu fui perdoado. Porque assim como eu olho para essa pessoa e quando eu penso nela, os sentimentos mais terríveis que geram em meu coração, era exatamente assim que acontecia comigo. Porque eu era um transtornado pecador. E era exatamente essa a minha condição diante do Senhor por causa do pecado. A Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode ver nada relacionado a pecado. E é tão puro de ouvidos que não pode ouvir nada relacionado a pecado. As nossas iniquidades, diz Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados escondem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Então o Senhor sequer suportava nos enxergar. É como você vê um animal todo podre, em estado de apodrecimento, putrefação, e você olhar para ali e dizer assim: almoça aqui na frente dele para ver se é bom. Não dá conta, porque aquele cheiro nos deixa intoxicado, com náusea. A gente vomita por cima daquilo se for preciso. Era assim que Deus nos olhava, por causa do pecado. Mas o Senhor decidiu nos curar. E a cura do Senhor sobre nós começou por meio do perdão. Somente teve perdão porque teve amor. E teve amor porque teve perdão. Então você só vai poder cicatrizar feridas que parece que não tem cura, quando você permitir que o perdão haja como um bálsamo terapêutico. Perdoa, perdoa. Perdoar, já se falou, é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Em segundo lugar, Jonas nos ensina que devemos confiar plenamente nas ordens e direcionamentos do Senhor. O versículo 4 diz: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Independentemente de como está o nosso coração, independentemente das nossas emoções, precisamos ser fiéis ao Senhor e ser fiéis à palavra e à ordem do Senhor. Fazendo isso, nós demonstramos que confiamos plenamente nas ordens e direcionamentos de Deus. E quando nós decidimos ser fiéis a toda prova, nós estamos prontos para vermos os milagres do Senhor caindo sobre a nossa vida.
Foi exatamente o que aconteceu ali. Então imagina, um profeta com o coração machucado, coração ferido, completamente desgostoso e contrariado, mas ele é fiel ao Senhor. Paulo diz na carta aos Coríntios algo parecido com isso. Diz assim: o que se requer dos dispenseiros, ou seja, aqueles que receberam de Deus um encargo, uma responsabilidade. O que se requer dos dispenseiros é que sejam fiéis. Você não precisa ser perfeito, mas não pode ser também um hipócrita. Mas você sabe, porque nós temos esse tesouro em vasos de barro. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser fiel. Porque se nós formos fiéis, o Senhor manifestará seu poder por meio das nossas vidas. Paulo sabia disso. Por isso que Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não seja nossa. Quem vai ser glorificado é Deus. Porque apesar de ser eu quem eu sou, um miserável pecador, ainda assim a graça do Senhor me alcança. Irmãos, devemos confiar plenamente nas ordens e direcionamentos de Deus. Aquilo parecia algo ridículo e sem sentido algum, uma perda de tempo, algo inútil. Mas também outros episódios vão mostrar algo parecido. Por exemplo, a cura de Naamã, um alto oficial do rei da Síria. A Bíblia fala que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem de muito prestígio social, porém, era um homem leproso. Aí, de repente, ele ouve falar que pode haver cura para ele. Ele vai, então, em busca do profeta. Quando ele chega diante do profeta, porque ele chega ali, Brasília, quem já foi em Brasília sabe que lá no Palácio do Planalto, nas sedes a casa oficial do presidente, você tem os dragões da independência. É como se ele tivesse chegado ali com os dragões da independência, aqueles homens travestidos, com aquela imponência toda, com toda aquela pompa, aquele glamour. Ele chega, ele está pensando que o profeta estendeu para ele, que o profeta Eliseu estendeu um tapete vermelho. O profeta nem na porta sai para recebê-lo. Ele já fica furioso, corta o barato, joga um balde de água fria. Que absurdo! Aí ele pensa, e fala: eu pensei que eu ia chegar aqui, o camarada ia me receber, ia estender a mão, ia dizer: olha, eu te benzo, eu te curo, não sei o que. Ele já tinha na cabeça dele tudo o que ia acontecer. O profeta nem sai, só manda a notícia: vai para o Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Aí que a fúria subiu, a fúria tomou conta de Naamã. Naquele momento ele diz assim: que absurdo! Lá na nossa região nós temos águas muito melhores do que essa aqui, coisa mais ridícula da terra. Aí ele sai furioso, fumaçando. Aí um dos seus empregados diz assim: meu senhor, já fez essa viagem toda. Se ele pedisse uma coisa complexa, que importasse uma injeção de milhões dos Estados Unidos, você não ia importar? Se não pedisse uma coisa complexa, você não ia fazer? Por que você não faz? Na cabeça dele ele devia pensar assim: mas é tão ridículo, parece algo tão absurdo, tão inútil. Ele fez. E quando ele fez, a Bíblia diz que quando ele completou o 7º mergulho, quando ele levantou-se, a pele dele é como se fosse, o texto diz literalmente isso, a pele de um bebê. Um homem que estava com enfermidade, que era uma enfermidade sem cura, que em poucos dias o deformaria, comeria a sua carne, ele ainda vivo. E a Bíblia diz que ele se levantou completamente curado. A sua pele como se fosse a pele de um bebê. Quando Ezequiel foi profetizar, naquela visão que Deus lhe deu, Ezequiel 37, a mesma coisa. O Espírito do Senhor diz assim: filho do homem, por acaso esses ossos poderão reviver? Ele estava diante de, como se fosse o equivalente a um cemitério, ossos secos, sequíssimos, simbolizando que há muito tempo aquelas pessoas tinham morrido. Aí Deus fala por meio do Espírito: filho do homem, esses ossos poderão viver? Ele diz assim: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz: profetiza. Aquilo parecia um completo absurdo, a coisa mais idiota da terra. E ele, pela fé na palavra, ele cumpre o que o Espírito manda fazer, o que Deus manda fazer. E ele profetiza: ossos, vida para vocês, vida para vocês. E a Bíblia diz que começa a ter um barulho, e osso pluga de novo com osso, e começa a surgir tecido, e começa a surgir músculo, e começa a surgir tendão, e a vida volta. Porque ele fez aquilo que parecia louco, aquilo que parecia impossível, mas ele decidiu confiar na palavra do Senhor. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a mesma coisa. Puxa a pedra. Senhor, já tem alguns dias que está morto, está fétido, está podre. Isso é insalubre. Puxa a pedra. Lázaro, vem para fora.
vem para fora. Nós não precisamos entender tudo, mas nós devemos confiar no Senhor. Os discípulos pescaram a madrugada inteira, não pegaram nada, estavam exaustos, física e emocionalmente, não tinham forças mais para nada. O Senhor os encontra e diz assim: vamos para águas mais profundas, lance a rede. Senhor, nós pescamos, lançamos rede a noite inteira, não pegamos nada, lance a rede. Senhor, nós lançamos rede a noite inteira, não pegamos nada, lance a rede. Senhor, debaixo da autoridade da tua palavra, eu lançarei a rede. A Bíblia diz, irmãos, que era tanto peixe, que as redes estavam a ponto de rasgar, e teve que pedir barco emprestado para levar o tamanho daquela colheita de peixe, que foi tão grande e exponencial. E por último, outro exemplo que eu me lembrei, coloquei aqui, foi das muralhas de Jericó. Isso aqui não é exaustivo, tem um monte de outro exemplo na Bíblia. O Senhor falou, dê 7 voltas. 7 voltas. Na 7ª, a trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, grita. E essas muralhas, talvez tão imponente quanto a muralha da China, vai desmoronar. Parece loucura, como é que vai desmoronar? Um trem desse aqui que nem tremer, treme, nem abalar, abala. Quando fizeram, irmãos, o que parecia ridículo, que Deus mandou, o milagre aconteceu. Não precisa tentar encaixar na tua cabeça aquilo que é espiritual, tentar abordar pelo método cartesiano, por uma lógica matemática, que isso não vai dar certo. Creia que o Senhor Jesus, Ele tem poder para quebrar a lógica. Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você crê nisso? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz ainda que o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Devemos confiar plenamente nas ordens e no direcionamento do Senhor. Em terceiro lugar, devemos crer no poder transformador da palavra e do Espírito de Deus. Os versículos 5 a 9 dizem o seguinte, versículos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Devemos crer no poder transformador da palavra e do Espírito de Deus. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Um povo perverso e incrédulo se converteu. Aquilo que é impossível para os homens, diz a palavra, é possível para Deus. A nossa obrigação não é entender tudo, como eu acabei de mencionar. A nossa obrigação é crer no poder transformador de Deus. Nós estamos falando de um povo incrédulo, de um povo pagão. Eles eram mais do que um povo ateu, era um povo que debochava de Deus. E o profeta de Deus, com o coração sangrando, amuado, ele foi lá e nem fez esforço. Ele simplesmente fez o que o Senhor tinha mandado fazer. Em tantos dias o Senhor vai destruir tudo. Se arrependam. Irmãos, e a autoridade está no poder do nosso Deus e na sua palavra. Nós devemos ser fiéis a toda prova. Quantas vezes nós abordamos alguém, às vezes um marido, um cônjuge, um amigo, uma pessoa conhecida, um colega de trabalho, aí nós pensamos assim, rapaz, esse coração é pior do que o coração do faraó no auge da dureza. Meu irmão, não duvide do poder de Deus. Deus tem poder para entrar no coração mais duro, naquele que parece uma rocha impenetrável. Deus tem poder. Romanos diz isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Tanto para quem já tem uma predisposição a conhecer o Evangelho, porque foi criado num lar crente ou não, quanto aquele que é originalíssimo, que não tem base nenhuma na ancestralidade. Ninguém nunca crê em Deus. Para Deus não tem problema. Pode ser judeu, pode ser gentil. O Senhor tem poder para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No grego,
Dunamis, o evangelho é o poder, a dunamis, o poder, o evangelho é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser o coração duro, uma rocha inquebrantável, como um paralelepípedo. Deus bota a banana de dinamite, que é o evangelho, porque é assim que a Bíblia usa a ilustração. O evangelho é a banana de dinamite de Deus, o evangelho é a dunamis, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus coloca ali a dinamite do evangelho, e quando a palavra é acionada, ela tem poder para estraçalhar o coração mais duro. Irmãos, para Deus não há impossíveis. Ninguém pode resistir à ação transformadora de Deus. Quando Deus quer agir, ninguém pode deter. A nossa obrigação é crer. Quem desengana as pessoas somos nós. Nós é que olhamos para alguém e dizemos assim: fulano não vai converter nunca. Fulano não quer saber de Deus. Às vezes se converte antes do que nós imaginamos. Quantas vezes vem alguém que não tem nada a ver, que não conhece a pessoa, que não conhece a história, prega a palavra, a pessoa vai e aceita Jesus. Porque nós já pregamos, às vezes, cheio de reservas, cheio de dedos, pisando em ovos, com medo, incrédulos da própria palavra que estamos pregando. Aí chega alguém nada a ver, vem numa série de conferências, prega uma mensagem, e aquele marido, coração duro, que ninguém nunca imaginou que ia converter, converte, aceita Jesus. Porque a nossa obrigação é pregar a palavra em todos os ambientes, para todas as pessoas, porque todos precisam conhecer a Jesus Cristo. Devemos crer no poder transformador e na ação do Espírito Santo de Deus. Creia e faça a sua parte. Creia, lance sementes do Evangelho. Nenhuma semente volta vazia. Quantas pessoas que, pelo tempo que eu prego, já devo ter pregado pelo menos por baixo aí umas 3.000 mensagens, do tempo que eu comecei a pastorear até hoje. Graças a Deus, de pelo menos 5 anos para cá, elas têm um banco de mensagens. Você vai encontrar pelo menos umas 500 mensagens minhas gravadas aqui na PIB de Braslândia, outros lugares por onde eu passei. Mensagens que muitas vezes eu nem me lembro mais o conteúdo, da forma, a estrutura que eu preguei. Gente que chega e diz assim: pastor, eu nunca me esqueci daquela palavra. Aquela palavra foi um divisor de águas na minha vida. Depois daquele dia, a minha vida mudou, porque eu comecei a ter um relacionamento com Jesus. Quantos testemunhos lindos. Por isso que eu digo, irmãos, que na terra a gente não vai conhecer todo o fruto do esforço das nossas mãos, aquilo que fizemos para o Senhor. Quem vai revelar tudo é o céu, é a eternidade. Somente lá nós vamos ter essa dimensão. Porque uma pessoa que você alcança, aquela uma pessoa que você alcançou, ela pode ser usada por Deus para alcançar milhares de outras. Então nós não temos dimensão aonde pode chegar o efeito, o impacto de nós crermos no poder transformador da palavra e do Espírito de Deus. O rei de Nínive era um homem muito duro, era um homem pagão, era um homem que não cria, não temia, não amava a Deus. De repente, ele está falando e ele alcança os populares. Irmãos, aquilo tem uma reverberação tão forte que chega lá no palácio do rei. Então ele está falando ali no meio do povão, e o povo começa a ouvir, o povo começa a se quebrantar. Daqui a pouco chega no rei. O rei ficou tão impactado com aquilo, que ele diz assim: até os animais vão ter que entrar nesse quebrantamento. Até os animais, ele manda cobrir, era uma forma de simbolizar luto, abatimento, tristeza profunda. Cubra de pano de saco, cinza. Nós vamos demonstrar diante de Deus que nós estamos aqui quebrantados. E o que a Bíblia diz? Ao coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Confie no Senhor, confie no poder e na palavra de Deus. Por último, nós aprendemos com o profeta Jonas, na sua missão, que devemos nos alegrar com a misericórdia e com a graça salvadora de Deus. Versículo 10 diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. A teologia chama essa parte aqui, que gera dúvida em muita gente: como assim? Deus se arrependeu? Deus não sabe de tudo? Chama de antropomorfismo. É uma forma de você dar para Deus características que são próprias dos seres humanos. Deus já sabia de tudo, mas foi uma forma que o próprio Deus escolheu para que o autor bíblico fizesse esse registro, para mostrar, meus irmãos, que Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus tinha dito que ia destruir todo mundo, mas Deus deu a chance para que eles se arrependessem.
A palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Desde que o nosso primeiro pai, assim chamado pela teologia, pecou, Adão, todos nós recebemos como herança e legado a condenação do inferno. Todos. Todos nós já nascemos nessa terra condenados a ir viver longe de Deus no inferno. Mas quando o Senhor intervém na história, Ele nos dá a oportunidade de sermos resgatados dessa condenação. A condenação já era certa, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo e os homens de tal maneira que deu o seu único filho, para que ele viesse aqui, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não sofresse mais as condenações do inferno e do diabo, mas tivessem a vida eterna. Então a condenação era certa, mas em Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, que creram, que o receberam como seu Senhor e Salvador, tiveram a sua condenação anulada. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria e não fez. Todos nós, quem iria para o inferno? Todos. Graças a Deus, a maioria de nós já não vai mais, porque fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Assim como os ninivitas, um povo perverso, maldito por causa do pecado, um dia se arrependeu, nós também nos arrependemos. Nós também fomos encontrados na pocilga, no chiqueiro. Nós também fomos encontrados no pântano do pecado, na sarjeta, na lama. Nós também fomos arrancados da fossa, não valíamos um tostão furado, um vintém. E o Senhor nos resgatou. Assim como fez com o irmão como fez com o filho pródigo, fez conosco. Trocou nossas vestes, colocou um anel no dedo, nos deu banho, nos deu dignidade. A gente merecia castigo, mate o novilho, cevado, vamos comemorar. Esse meu filho era um pródigo, ele saiu para torrar tudo, caiu na gandaia, na sem vergonhice, na cachorrada da vida, o que não presta. Mas eu estou apagando este passado, e eu estou recebendo como um filho amado. É assim que Deus faz conosco. Ele não leva mais em conta o nosso passado, porque nós estamos perdoados por Ele. Se nos arrependemos, é o que a Bíblia diz. Ao coração quebrantado, Deus não vai desprezar. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Mas você sabe que tem gente que fica triste quando o outro se converte? O irmão do filho pródigo, quando o irmão voltou para casa, ele podia ficar feliz, ficou foi com raiva. Esse sem vergonha torrou tudo, a parte dele, o quinhão dele da herança, e agora ele volta, eu que estou aqui trabalhando igual um condenado, não tem direito a nada, ficou zangado. Meu filho, o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Irmãos, quanta mágoa. Você vai para o capítulo depois, 4, e você vai ver o encerramento dessa história. É um capítulo bonito e triste. Triste, por quê? Porque você vê um homem de Deus, um profeta de Deus, ficando profundamente triste, porque o povo se arrepende dos seus pecados e recebe a clemência e o perdão de Deus. Ele fica tão furioso, irmãos, quando ele vê o povo perdoado por Deus. E Deus acolhendo aquele povo e dizendo assim, vocês estão perdoados. Porque Ele queria que eles sapecados pelo juízo de Deus. Deus oferece perdão. Ele fica furioso. E ele começa então a debater com Deus. Aí você conhece a história, está no sol quente, Deus manda uma aboboreira, o protege, ele fica debaixo daquela sombra, depois manda um bicho, o bicho mata instantaneamente, ele fica furioso. Que absurdo! Cadê a consciência ambiental? Aí Deus diz, Jonas, por acaso é razoável a tua ira? É por isso, aí ele desabafa. É por isso que eu não queria ir, porque eu sei que o Senhor é um Deus clemente, que perdoa. Agora você conseguiu vomitar. Agora você vai ficar aliviado. Agora botou para fora. Acabou de ser arrancado das profundezas das águas, do ventre do peixe, mas ainda não foi completamente tratado, porque foi espremido a ferida, saiu furúnculo, saiu carnegão, saiu pus, mas ainda ficou infecção. E essa infecção tem que ser vencida. Ele ainda estava muito ferido no seu coração, nas suas emoções. Aí Deus diz assim, Jonas, muito me admira, porque você se compadece de uma planta que surgiu hoje e desapareceu amanhã, que você não teve trabalho nenhum de abrir
o solo, plantar, regar, adubar, cuidar. Você está morto de compaixão por ela, mas não tem compaixão das mais de 120 mil pessoas que tem em Nínive, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. Talvez essa, irmão, seja a fala de Deus para muita gente em nossos dias. Muito me admira. Você tem compaixão pelos seus pets, pela bebê reborn, mas você não tem compaixão das mais de 120 mil pessoas. Muito me admira. Você levanta tantas bandeiras, defende tantas causas, mas não tem compaixão de um país como o Brasil, com 200 milhões de pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E às vezes, irmãos, nós estamos escolhendo os inimigos errados, por mais que a Bíblia seja cheia de alertas para nós sobre isso. Às vezes nós escolhemos inimigos humanos, e contra eles disparamos todo o nosso ódio, toda a nossa raiva. E a Bíblia diz assim: a luta de vocês não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados. Dificilmente eu vi nos últimos anos uma ovelha minha usando uma story de Instagram, um feed de Instagram, para despejar sua fúria em Satanás. Mas em políticos, em seres humanos, é quase diário. E a gente precisa, irmãos, voltar para as Escrituras, escolher quem são e saber quem são de fato os inimigos contra os quais nós estamos lutando. E saber quais são as diretrizes que Deus nos dá. Saber se nós estamos descompensados ou não. O profeta estava, nós acabamos de ver, provei para os irmãos biblicamente. E o que mais nos assusta em um texto como esse é que Jonas somos nós. O que mais nos assusta e que nos faz até tremer é olhar e saber que aqui não é a descrição só da história dele. Muitas vezes é a nossa própria história que aqui está sendo contada. Que Deus derrame graça sobre nós e tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pela sua palavra santa. Fecha os teus olhos, baixa a cabeça, vamos orar.